Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News dessa semana. Hoje o nosso assunto é a engenharia, no desenvolvimento do Estado, do país. Nós temos, eu tenho para mim como a engenharia a área mais importante, sem desprezar as demais, porque você não faz absolutamente nada no mundo, nem na medicina, em qualquer atividade, se você não tiver engenharia. Engenharia que faz muito tempo que não é valorizada no nosso país, né, com esses políticos mequetrefes que nós temos dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Engenharia que seria e deveria ser um investimento no campo científico, tecnológico. Veja você que paga a conta de deputados e senadores neste momento, que era para esse país estar sendo trabalhado com as reformas necessárias no campo tributário, político, enfim, para destravar o Brasil, que necessita de infraestrutura em todos os segmentos, na energia, modal ferroviário, hidroviário, rodovias, aeroportos, portos. Não, nós estamos parados nas mãos, sabe de quem? De Renan Calheiros e de um chamado Omar Aziz, que teve a mulher presa, 3 irmãos presos, e o cara está lá, brincando de CPI. Esse é o Congresso Nacional que nós temos. Telespectador, você que paga a conta, o ano que vem tem eleições. Faça uma faxina, o momento é agora. Ninguém suporta mais conviver com miséria, desemprego, neurose, depressão, no meio de uma pandemia, uma experiência inédita, e deputados e senadores vagabundos brincando com os brasileiros que pagam a conta. Luiz Augusto Lara, nosso convidado hoje é uma pessoa especial porque ele pertence ao Brasil dos brasileiros de bem e do bem, não a banda podre que eu estou falando. Verdade. Ele é um homem que tem uma história, uma biografia dentro da engenharia que serve de modelo e de exemplo, né? É verdade, o Brasil que dá certo. Walter Lídio, um orgulho para nós, gaúchos, brasileiros, uma trajetória fantástica. Eu tive a oportunidade de conviver com Walter Lídio quando da celulose rio-grandense, quando se levantou essa grande planta que está aí. Mas o Walter é muito além do grande engenheiro que esta semana, ontem, assumiu a presidência da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, mas um brasileiro, um cidadão, homem que multitarefas. Eu achei que o Walter ia agora meio que se aposentar, ia dar um tempo, mas não, um ativista, um homem conciliador, agregador, com foco no desenvolvimento. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Eu acho muito importante para a gente poder colocar nossas ideias, discutir um pouco, como vocês estão apontando. Nós temos um momento difícil no Brasil, muito difícil, né? E eu acho que é o momento em que a sociedade tem que começar a discutir o que aí está. Walter, vamos lá, um pouquinho da tua trajetória. Tu és engenheiro civil, Walter? Não, eu, na verdade, fui engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Também, parcialmente, fiz engenharia química, não concluí por uma questão de doença. E também na administração, e aí uma série de cursos de formação, tanto na área de tecnologia quanto na área de gestão. Mas ao longo da tua carreira, muito mais do que a engenharia, né, que hoje, obviamente, presidindo a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, uma tarefa que não é mole suceder Luiz Roberto Ponte, né, mas tem todas as qualidades para isso. És também, principalmente, um administrador, né, CEO de grandes empresas, aqui no Rio Grande do Sul, fora do estado. Conta um pouquinho para nós dessa trajetória, Walter. Bom, eu, na minha carreira, me apaixonei pela engenharia, que era uma coisa, até minha família queria que eu fosse médico, mas eu lutei para ser engenheiro. E me apaixonei por isso e entrei em grandes projetos, porque eu queria ir, tive a oportunidade de participar de construção de 5 grandes fábricas, todas elas acima de bilhões de dólares, né?
E justamente por interagir nisso, a gente viu a importância de como a gente também tem que trabalhar a sociedade, integrá-la dentro do desenvolvimento desses projetos. Os projetos são âncoras de desenvolvimento social e tudo. E a gente logo entendeu que há necessidade de a gente participar do lado de fora, não só dentro da empresa, mas a gente precisa sair e ajudar para contribuir para que a ambiência externa ela efetivamente também progrida. Então, entendo que hoje, como uma cidadania política, dentro de uma sociedade representativa, participativa, tá? Tu precisa dar a tua contribuição para o lado de fora. Eu acho que faz parte da nossa responsabilidade. Só para quem está em casa, 5 grandes fábricas, quais foram elas, Walter? Bom, eu tive a oportunidade, comecei aqui numa que vocês sabem, a Borregar. Tá? A Borregar, do tempo da Borregar. Como estagiário de engenharia, né? Entrei lá, naquele tempo o ambiente que ele tinha lá era todo em inglês, porque tinha o pessoal de fora. E daí eu achei interessante um projeto daquilo e eu queria para um projeto que tivesse ainda para ser implantado. Eu queria participar desde o início, porque se falava muitas coisas pela magnitude desse tipo de projeto. E aí eu mandei meu currículo para Aracruz e lá eu consegui ser selecionado. Era até uma seleção nacional, tá? Eu consegui ser selecionado e aí eu participei lá. Depois construímos mais uma empresa, eu evoluí na organização, tive uma carreira relativamente muito boa e até relativamente rápida e assumi posições na diretoria, tá? E assumindo, inclusive, compra de outras empresas e tudo. Inclusive, compramos aqui também a unidade de Guaíba, se integrou a Aracruz. E depois formamos a Fibria, que foi uma conjunção de empresas, ficou maior ainda, tá? A empresa sempre foi a maior fornecedora do mercado mundial de celulose, né? Celulose de mercado. Sempre na área de celulose. Sempre na área de celulose e tudo. Mas é uma área extremamente complexa, porque primeiro tem uma grande extensão de plantios, integração com a natureza e tudo, uma logística enorme. Fiz 2 projetos de cabotagem marítima, foram os primeiros projetos de cabotagem marítima, para fazer para um sistema de barcaça, um sistema extremamente eficiente, que a gente, inclusive, andava muito pelo mundo, pegava melhores exemplos. Esse modelo que a gente pegou é um modelo que veio lá da Noruega, que eles praticavam no Mar do Norte, e é um dos sistemas extremamente eficientes de barcaças oceânicas para transportar, por exemplo, madeira e propriamente celulose a um porto. Também a construção de porto, tá? Aí participamos de extensão de alguns ramais ferroviários, rodovias, fizemos acho que quase 100 quilômetros de rodovias com interação com o poder público, a gente construía aí diante de acordos e tal. Então a complexidade da empresa nos deu inúmeras. Também desenvolvemos muita tecnologia, a empresa hoje, depois da Fibra, ela virou Suzano, foi integrada. Nós tínhamos centros de tecnologia com desenvolvimento de patentes, inclusive mundiais, principalmente nessa área nova aí da nanocristais e nanofibra, que é a nova bioeconomia. A empresa já há 20 anos atrás já vinha desenvolvendo as coisas. Então era uma empresa extremamente dinâmica, a Aracruz, que tem uma das maiores referências, talvez, que por ser muito modesto, ele morreu há pouco, que é o Erling Lorentzen, que ele era o grande idealizador do conceito da sustentabilidade. Ele mais 20 pessoas lá na Europa escreveram o primeiro livro, Mudando o Curso, que botaram a proposta da sustentabilidade como uma opção ao ambientalismo, tá? Com a interação da economia com o meio ambiente. E ele já praticava o conceito que se chama hoje ESG, porque ele mandou construir a primeira fábrica, não existia licenciamento, nada, ele só sigam o melhor padrão mundial ambiental. Não precisava de licenciamento ambiental para construir... Para construir uma fábrica, aquilo, e ele mandou fazer tudo com todos os preceitos que se aplicava, que era a melhor tecnologia na época, que estava na Suécia. Já na vanguarda. Quais os estados que tu já fizeste essas implantações? Nós interagimos basicamente o sul, Bahia, né, Minas Gerais, Espírito Santo e um pouco o norte do Rio de Janeiro, tá? E depois aqui Rio Grande do Sul, obviamente. O que diz o Milton, Milton, imagina uma potência como essas,
né, com essas fábricas dentro de um Estado, tendo que lidar com a classe política. Aí vem, né, aquilo que é o desagravo do Milton aqui, veemente, vê que... Não, os políticos só procuram as empresas e se eu estiver cometendo algum equívoco, o doutor Walter Lide pode dizer, Milton, tu está enganado. Eles só procuram, principalmente a antiga celulose rio-grandense, para financiamento de campanha. Quero papel, me ajuda com isso e tal, e não sei o quê e tal. É um negócio maluco. Você não vê um político apresentar, eu desafio aqui que tenha apresentado, um projeto no campo científico-tecnológico forte, firme, consistente para o Brasil. E o Brasil tem uma escola de engenheiros, lamentavelmente, como todos os outros segmentos da sociedade, no jornalismo, no direito, na saúde, está indo ladeira abaixo, porque a formação do ensino fundamental e as escolas técnicas foram fragilizadas, foram esquecidas. E hoje, com esse ensino remoto... EAD? Né, a engenharia está indo para o mesmo caminho. Lamentavelmente, isso é até um risco muito grande, uma área tão importante, engenharia. Por que eu digo isso, Lara? E os nossos telespectadores? Porque o Brasil é referência no mundo em termos de engenharia. E eu pego só uma empresa de engenheiros eminentemente brasileiros, a Embraer. A Embraer hoje é a menina dos olhos no mundo inteiro. Formada por quem? Por engenheiros brasileiros. Não é, doutor? Sim. Engenheiros brasileiros. Como é que tu conseguiu administrar essa relação? Porque eu me lembro mesmo, Milton, né? Não dá para generalizar. Sim. Assim como tem políticos, empresários, jornalistas corruptos, também tem, não sei se maioria, minoria, no caso de políticos, eu acho que uma minoria, né, decentes aí, nomes que passam, né? O Rio Grande do Sul tem alguns nomes assim, inclusive. Mas como é que tu desenvolveu essa relação? Porque não adianta trabalhar só da porta para dentro. Sim. Tem que trabalhar da porta para dentro, mas tem que trabalhar o entorno, né? Com a sociedade, com a classe política. Como é que tu conseguiu fazer esse balanço aí para desenvolver esses projetos? Bom, a gente teve oportunidade de ver muitos aprendizados. Nós éramos uma empresa, como eu falei, o Lawrence era um cara que via o social na frente de tudo. Qualquer coisa social estava aprovada de cara. Aliás, nós tínhamos uma tremenda autonomia para agir, mãos desatadas. Ele fez um projeto, a primeira fábrica gastou-se na época, e hoje é muito mais, dizer 20 milhões de dólares tem um significado muito maior hoje do que em termos de valor. Tá? Só em ações sociais que ele pôs. E muito disso aqui... 20 milhões de dólares isso, em ações sociais. Em ações sociais. 100 milhões de reais em ações construiu sociais. 2 ginásios que, inclusive, até um deles a Seleção Brasileira de Vôlei treinou, tudo assim de coisas, construiu uma série de coisas para a comunidade, tudo, sem ser exigido, sem pedido. Ele pôs isso aí como nossa visão ESG que ele tinha. E nós começamos a aprender que a capacidade de dialogar com as partes interessadas era uma coisa fundamental, tá? Que muitas vezes até fizemos projetos sociais, mas por não ter um capital político para aceitar os projetos, muitas vezes os projetos ficavam parados, entende? Mesmo relacionados. Então a gente teve muitos aprendizados também, reações de movimentos, porque como nós era a maior empresa no mercado mundial, exportava 97%, nós tínhamos uma pressão de ONGs internacionais Sim. que queriam nos criar dificuldades, tá? Subvencionadas e a gente tem provas disso, por dinheiro da Alemanha e tudo, porque, de certa maneira, a nossa eficiência aqui fechava fábricas no hemisfério norte, tá? Entende? Então, existia uma manipulação tipo atrás Amazônia, disso. Tipo o que acontece na Amazônia. Tá? Lá, Ali, né? não, ali tem um esquema enorme ali que está abaixo da linha d'água e que ninguém, quando se discute isso aí na mídia, aí, parece que não se conhece a realidade que está lá, tá? Então... O pessoal, só para não passar batido isso, o que ele está dizendo é que muita empresa concorrente em outros hemisférios, em outros países, financiavam organizações não governamentais, ONGs, né, justamente para tentar inviabilizar
o trabalho, a implantação, mas numa questão muito menos ambiental e muito mais de concorrência, de competitividade, porque, vamos lá, a Aracruz, Fibria, são grandes empresas mundiais que nunca tiveram escândalos aqui de corrupção, que nunca fizeram parte aí das questões de mensalão, não, sempre conseguiram passar, apesar de todas as pressões ambientais, sempre estiveram à frente. Eu vou ter que chamar o primeiro intervalo, né? O primeiro intervalo. Essas questões, assim, historicamente, é a desfaçatez que domina o mundo político, lamentavelmente. E alguém aí do outro lado da tela vai dizer, poxa, tu não gosta de político? Gosto. Eu gosto da boa política, não desses mequetrefes bandidos com botam de senador e de deputado que desfilam por aí com o teu dinheiro. O senador da República é teu inquilino 8 anos. Para fazer o quê? Olha como é que está a situação da Amazônia. 20% da biodiversidade da Amazônia. Sabe qual é o conhecimento que nós brasileiros temos? Apenas 5%. Por isso que Jacques Cousteau passeava durante 2 anos dentro da Amazônia com a desculpa de que estava fazendo um documentário, coisa nenhuma. Estava fazendo o levantamento da cassiterita, de tudo que tem dentro da região, dentro da Amazônia, e levou para a Europa. E as ONGs, até o governo chegar, o Bolsonaro, que acabou com o financiamento, todas elas eram financiadas por dinheiro público. E mais, índios e pessoas que moram, ribeirinhos que moram naquela região, eram adestrados por governos estrangeiros e que abriam ONGs lá dentro. Por que o rei da Noruega foi pego assim, como se nada tivesse acontecendo dentro da Amazônia, sem avisar ninguém? Por que o príncipe Charles esteve 15 dias antes no Brasil, antes do Supremo Tribunal Federal, que já tem candidato à presidência da República, Luiz Inácio, o STF tem um candidato? Por que fizeram a demarcação da Raposa do Sol? Quer dizer, é a omissão do Congresso Nacional, o papel do Congresso, da Câmara, do Senado, que eles não realizam. Telespectador, um bom dia para você que está nos dando prazer aí. Nós estamos na companhia agradável, eu e Luiz Augusto Lara, com um dos homens que honram o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, e é um leopoldense, capilé. Eu não sei se ele torce pelo Aimoré. Walter Lídio, irmão do grande Nelson Lídio. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Luiz Augusto Lara e Walter Lídio, novo presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia. Você que é beneficiário do Auxílio Emergencial 2021, fique atento. O calendário da terceira parcela foi antecipado. Acesse auxilio.caixa.gov.br e veja as datas de pagamento e saque, que seguem o mês do seu aniversário. Se você é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário segue o número final do seu NIS. E lembre-se, o pagamento cai direto no seu Caixa Tem. Aproveite para usar todas as facilidades do aplicativo, pagar contas, comprar pela internet, recarregar crédito no celular e muito mais. Não precisa ir até a agência. Faça tudo pelo celular. Dúvidas? Acesse auxiliocaixa.gov.br ou ligue 111. A Caixa continua ao seu lado fazendo o Auxílio Emergencial 2021 chegar em todo o Brasil para milhões de brasileiros. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, hoje recebendo o novo presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, engenheiro Walter Lídio, que vai ocupar o lugar de Luiz Roberto Ponte, que é uma figura fantástica também. Um abraço, doutor Ponte. Por onde o senhor passa, o senhor deixa as digitais positivas. Eu falava aqui antes do intervalo que o Walter Lídio é capilé, não é capilé, nasceu em Porto Alegre. Ele disse aqui no intervalo, o pai dele é capilé, mas eles têm propriedades, enfim, em São Leopoldo. É porto-alegrense? Porto-alegrense, é. Então, a minha origem, meu pai de São Leopoldo e a mãe de Porto Alegre. Mas, basicamente, a minha origem é muito germânica, né? Meu avô e minha avó, por parte de mãe, vieram da Alemanha. Por parte de pai, a mãe dele era também da família alemã, que vieram na imigração. Tá? Só meu avô, que era português, que veio do litoral aí do Rio Grande do Sul, os Nunes lá. Quando a gente fala, parece que é uma grande conspiração. Olha, a teoria da conspiração é que ONGs e entidades ambientalistas vêm aqui muito mais pelo interesse comercial do que ambiental. Isso existe mesmo, né? Isso muitas vezes se confirma mesmo, não é a teoria conspiratória. Acontece seguidamente, Walter. Acontece, sim. Existem entidades sérias, não Claro. pode se negar, mas existe também muita manipulação de entidades a serviço de algum objetivo que coincide ou coopera com algum interesse, às vezes, de concorrência internacional. Tá? Então, há, às vezes, algo que se cria algumas narrativas que não são verdades. Tá? Então, principalmente na Amazônia, existem inúmeras narrativas lá, porque, no fundo, lá na Amazônia existe uma articulação política interessada em muitas coisas do que estão acontecendo, e mesmo em áreas indígenas, eu tenho informação de amigos que trabalharam nesse setor, que há muitas vezes interesses de reservas, os índios de reserva, ou quem lidera, com os próprios garimpeiros e fazem negócios ali, tá? Então, quando o negócio tem uma crise, aí fica a briga como se fosse um contra o outro e tudo. Então, há um mundo ali totalmente que não é o que é reportado na mídia, tá? Então, isso aí é um mundo que eu chamo que está abaixo da linha d'água, que não é muito conhecida. Tá? Bom, nós tivemos aqui, e eu pude acompanhar ao longo desses anos, né, a evolução Começou lá a Borregar e veio, né, evoluindo cada vez mais a chegar à celulose rio-grandense. Aliás, a Borregar, Lara, que foi comandada por uma pessoa que eu conheci, General Breno Borges Fortes. General Breno Borges Fortes, casado com a irmã da dona de uma das cantinas mais importantes que tinha aqui no Sul, que era a Cantina Capri, em São Leopoldo. Valeu. Tinha a Cantina Capri e o restaurante alemão Tirolesa. O Tirolesa acabou, a cantina não sei se continua ainda. Bom, a Borregar, na sua época, era um ícone não só econômico, mas também, digamos assim, aí sim, nos moldes de hoje, ela não teria condições de operar, porque ela... eu me lembro quando a coisa não cheirava bem, o cara disse, aí é Borregar. Né? Então, não havia toda essa legislação ambiental, não havia todo esse controle. De lá para cá, as coisas evoluíram muito. Ok, meu tio? As coisas evoluíram muito. E essa evolução
basicamente na legislação ambiental, com os órgãos ambientais, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, mas na construção dessa nova planta que tu liderasse, e aí eu queria chegar já nessa planta, para depois nós entrarmos nas questões propriamente de engenharia, mas não pode passar batido. A celulose rio-grandense foi um ícone de empresa que, respeitando a natureza, respeitando a legislação ambiental, respeitando a legislação trabalhista, conseguiu implantar e quebrar um ciclo, Milton, que nós tínhamos aqui, que era o seguinte: quando começaram a fazer grandes obras, né, a retomada da economia do Rio Grande do Sul, vamos lá, bem pertinho, a reforma do Beira-Rio e a construção da Arena, tinham que vir operários da Bahia, do Nordeste. Sim, mas agora também. Não, pois Polo então, Naval foi a mesma coisa. o Polo Naval começou assim também a mesma coisa. E a celulose rio-grandense, administrada então pelo Walter Lídio, quebrou esse ciclo. Então, quebrou um ciclo ambiental, um ciclo de empregabilidade, que era o pessoal que vinha de fora, e aí nós tínhamos investimentos aqui, não conseguimos utilizar. E transformou, e segurou e transformou a cidade de Guaíba, com a ida da FOR embora. Guaíba só existe hoje do jeito que está. Verdade. Guaíba. Agradeço ao Walter Lídio e toda a estrutura da Foi da um grande empresa. esteio a hora que a FOR foi embora. Conta um pouquinho dessa experiência para nós, Walter. Bom, eu só queria falar um pouco da Borregar. Na verdade, a Borregar é uma ingenuidade norueguesa, tá? Que eles não vieram, tudo aquilo lá não foi por mal, porque naquele tempo a tecnologia em relação ao odor e tudo isso não estava desenvolvida. Então, lá em Lappeenranta, por exemplo, na Finlândia, tu vai lá, tem 13 fábricas na região e tem odor. Só que, historicamente, eles estavam acostumados com odor e aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, que não ia aceitar aquele odor que estava aqui. Tanto que depois começou a se desenvolver tecnologia, que hoje isso não é mais um problema, tá? Quanto a um projeto hoje em dia, tu tem que construir um projeto não só com a licença ambiental, tu tem que construir um projeto com a licença social, principalmente grandes projetos. O que é licença social? Social é tu desenvolver um projeto onde tu desdobra de tal maneira que tu tenha todos os ganhos, respeitando as questões ambientais, a questão da sustentabilidade ambiental, mas desdobre ele com maximizar os ganhos para a sociedade. Que a sociedade aceite. Aceite, se interage incorpore. e ganha. Tu tem que mostrar vantagem. Então, se eu fizer um projeto e importar mão de obra e deixo gente aqui do lado, a coisa não é um sistema socialmente justo. Então, tu tem que desenvolver. O Lara participou muito como secretário na ocasião para a gente fazer uma formação, porque num primeiro momento até era difícil captar pessoas, porque talvez eles achavam uma grande empresa, eu não vou conseguir me qualificar, entrar lá e tudo. Aí houve uma mobilização e a gente conseguiu preparar. Então, a sociedade está ganhando. Inclusive, eram momentos bastante até emocionantes, né? Tu vê entregar um diploma para uma pessoa que se formava, que jamais na vida achava que ia ter um diploma de uma profissão. Preparávamos eles e integrávamos depois no projeto. A outra coisa foi, criamos o conceito do Desenvolve RS, que foi uma integração, fazendo balcões de negócio dos grandes fornecedores de tecnologia, que normalmente traziam gente de outros, ou empresas de outro lugar, para integrar os fornecedores locais, ao mesmo nível de competitividade e qualidade. E o processo chegou a 2,5 bilhões de reais. 2,5 bilhões. Do total de investimentos, o que o Walter está dizendo é o seguinte: num primeiro momento, o Inter teve que, para sua reforma, trazer gente de fora. A Arena do Grêmio, lembra que do outro lado da faixa ali da rodovia ficavam os alojamentos. A própria celulose começou num primeiro momento tendo que trazer, fazer alojamentos, inclusive, lá com pessoas. Não, a gente não fez alojamento, porque a gente estudou todos os projetos e nós tínhamos um conceito de projetos de como levar. Nós tínhamos mais de 200 hotéis, alojamentos, em que nós monitorávamos todos eles com a auditoria. Nós tínhamos empresa que fazia isso,
para não... E os hotéis só eram ocupados com aceitação do município, do prefeito, para não perturbar a vida daquela comunidade, tá? Então, com isso, a gente tinha todo esse pessoal fragmentado aqui para não ter problemas, que a gente monitorou todos os grandes projetos, tinha muito problema social, tinha greves, nós não tivemos um dia de greve. Por quê? Nós trouxemos o sindicato, conversamos qual a nossa intenção e o que nós queríamos para os trabalhadores, nós não queríamos nem mais nem menos do que eles queriam. Então, nós tínhamos convergência, botamos o escritório do sindicato, e ele foi um sindicato muito atuante conosco, dentro da obra. Sindicato dos trabalhadores ali. Dentro da obra ali, qualquer coisa que alguém tivesse... E o trabalho que o relato que o Dr. Walter Lídio está colocando aqui, eu sou testemunha, porque o hotel do meu sogro, um dos hotéis mais antigos de Porto Alegre, recebeu essas pessoas, como recebeu os trabalhadores também da UAS. Eles pagavam religiosamente dia. Eu conversava com os funcionários, muito bem tratados, com transporte, buscando alimentação, lanche, toda a infraestrutura. O funcionário tinha algum problema de saúde, alguma coisa no hotel, e imediatamente a empresa dava toda a cobertura. Realmente Aí ele fez uma virada. Esse momento eu me lembro bem. Nós fizemos uma parceria com o governo do estado, onde qualificamos 21 mil pessoas nas cidades do entorno de Guaíra. Isso. E dessas 21 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas dessas cidades acabaram sendo absorvidas na obra da celulose, não foi isso? Exatamente, até mais ficaram trabalhando na obra, tá? Entende? Então, integraram a obra para evitar a importação de mão de obra de fora. Isso foi na segunda planta? Nessa planta que foi o maior projeto privado do Rio Grande do Sul. Né? Quanto foi no governo Rigoto? Não, foi no governo Tarso. Né? Eu acho que começou Rigoto, as negociações... Isso, não, começou Rigoto, foi o primeiro acordo. Nós fizemos com o Rigoto, com o acordo porque a gente estabeleceu qual é a relação que teríamos com o Estado, porque tem um projeto desse, envolve mais de 60 municípios, tem toda uma inter-relação e a gente precisa, um projeto não pode parar. Então, a gente precisava toda uma lógica de... Aí passou pelo governo da Ieda... E aí, inclusive, a gente se comprometeu com o social. Aí veio para o governo da Ieda e entrou no governo Tarso. 3 governos para fazer uma obra desse tamanho. Negócio... por isso é que o Estado ele tem que sair, né? Olha a velocidade, a empresa precisando fazer as coisas. Verdade. 3 governos, são 12 anos. Isso é uma burocracia. Aí se fala em meio ambiente. Sabe por que se fala em meio ambiente? Porque os ambientalistas... Você que está aí do outro lado da tela, que é ambientalista, com Marcelo e a foice embaixo do peito, eu conheço. Você não faz passeata contra os lixões que estão dentro das cidades que estão proibidos. Você não faz passeata sobre o que está acontecendo na área urbana. Não, claro que não. Vamos invadir terras, né? Vamos proibir o desenvolvimento, geração de emprego, como o caso da celulose. É um absurdo, né? Mas é a realidade que nós temos. Vamos fazer mais um intervalo rápido e voltamos em seguida. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas com Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros, na companhia agradável do Dr. Walter Lídio e Luiz Augusto Lara. O Lara também, viu, Dr. Walter? Com o tempo que foi executivo, fez muita coisa pelo Rio Grande do Sul, na Secretaria de Trabalho, na Secretaria de Turismo, foi um dos maiores secretários de turismo, com grandes eventos divulgando o Rio Grande do Sul, não somente a nível nacional, internacional, tem que ser reconhecido. E mais, o Lara agora está com um projeto que eu espero, viu, governador? Espero que o senhor, governador, olha, governador, o senhor está privatizando, e muito bem, assina embaixo, Corsã, CSRM, né? Sulgás, 5% só, governador. O deputado Lara está pedindo para os hospitais filantrópicos, governador. Vamos botar essa grana lá. Até porque o Bolsonaro já botou um dinheiro bom aqui dentro, né? Durante a pandemia, deu para respirar. Voltamos em seguida com Walter Lídio e Luiz Augusto Lara.
Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com o Live News, hoje recebendo o presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, o engenheiro Walter Lídio, e sempre na parceria, né, do Luiz Augusto Lara. Lara, estamos diante de um convidado nessa manhã de sábado e domingo. É um ícone. Esse merece uma medalha Farroupilha. Merece. Não, mas já tem, né? Já foi Tem agraciado a medalha com a Farroupilha? Não. Mas então, Não, claro que não. Eles não. Só por que eles não vão dar medalha Farroupilha para ele? Porque eles têm que dar para o Eduardo Bolsonaro, pro Fernando Haddad. Ô, Mainardi, dando medalha pro Fernando Haddad, Mainardi, pelo amor de Deus. Mainardi, me caiu os butiás. Vocês aí do PT, eu não posso deixar de falar isso. Que vergonha para vocês, comunistas e petistas. Sabe quem é que é o líder de vocês hoje? Renan Calheiros. Deixa eu falar baixinho aqui. Renan Calheiros, Mainardi, Pimenta, Maria do Rosário. Olha, o exemplo do Walter Lídio é em utilizar a mão de obra do Rio Grande do Sul na construção dessa planta. De utilizar boa parte dos insumos, né, comprados de empresas aqui do Rio Grande do Sul, e, se não me engano, 40%, 50% de tudo que foi investido foi adquirido de empresas gaúchas. Depois me ajuda, me corrige nisso. Esse exemplo, né, já que tu falou nessa questão das privatizações, e a Corsã está aí para ser privatizada agora, se já foi, isto tem que servir de modelo, sabe a história, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, pois sirvam as façanhas do Walter Lídio de modelo para nós gaúchos. A Corsã será privatizada pelo que nós estamos vendo aí. Então, na hora do banquete... E está bem administrado, hein? O atual presidente... Está bem, Barbude está fazendo um trabalho fantástico. Mas, vamos lá. A hora que tu faz um investimento grande como esse, seja lá na celulose ou seja na Corsã, que vai mais do que duplicar o seu investimento, é hora de dar preferência para a mão de obra do Rio Grande do Sul e de dar a preferência para as empresas gaúchas. Nós temos que tomar o cuidado que o Walter Lídio tomou de, ao colocar a mesa para o banquete, o que é a mesa para o banquete? Grandes investimentos no Estado, dentro do possível, dentro da competitividade, dentro da qualidade, utilizar empresas e mão de obras gaúchas. Então, assim, não adianta também privatizar a Corsã e colocar toda a mão de obra terceirizada, que a Corsã usa muito mão de obra terceirizada, ou colocar os insumos, vamos lá, o material que a Corsã utiliza, de empresas de outros estados. Mas tem que fazer, viu, Lara? Eu vou te dizer por quê, e o doutor Walter pode me corrigir se eu estiver enganado. E olha, com experiência de quem estava convivendo e acompanhando isso de perto. Pode ver, inclusive aqui em Porto Alegre, as empresas terceirizadas para a sinalização de Porto Alegre e tal. O cara da Paraíba, do Piauí, de Rondônia, do Acre, da Bahia, ele vem para cá, se tu botar ele para trabalhar sábado, domingo, feriado, chuva, frio, sol, não tem horário, ele está ali. O daqui não. O daqui deu 5 horas da tarde e ele começa a reclamar e ele vai para a Justiça do Trabalho. Olha, eu não estou generalizando.
O litoral norte, então, eu tenho várias experiências de amigos meus com empreendimentos lá, imobiliários, estão levando gente do interior do Rio Grande do Sul para o litoral. Os caras lá, 4h30 da tarde, não querem mais trabalhar. 4h30, 5 horas. Mas eu acho que é uma questão também cultural, que nós temos que mudar aqui. Mas aproveitar isso para que boa parte, claro que não tudo, até porque nós estamos numa federação, num país, sim, todos têm direito de trabalhar, mas tem que dar uma preferência. Aliás, quero te dizer, agora tu desse uma dica para o governador aí da questão de reservar uma partezinha do que será vendido, né? 5% para os hospitais filantrópicos, né? Mas nós temos que dar essa dica, Milton, e eu acho que está na hora da Assembleia também agir nisso, de que, preferencialmente, a exemplo do que fez a celulose rio-grandense, a privatização dessas empresas utilize, dentro do possível, mão de obra gaúcha, insumos de empresas gaúchas, porque isto, além de gerar imposto, gera riqueza, e a riqueza mas fica aqui. Aí eu acho que isso não é legal. Fazer tudo, né, meu? Eu acho que isso não é legal, porque você está fazendo... Não. Você está querendo fazer O nosso processo, ele não foi obrigatório. Obrigatório tá? não foi. É isso que eu digo. Não pode obrigar. Reserva de mercado não, nem pode, juridicamente não pode. É preferência. O que a gente estabeleceu? Um processo apenas. O que era esse processo? A firma que vem da tecnologia, que elas sempre subcontratam, ela tinha que fazer segundo um processo. É o que a gente chamava balcão de negócios. Olha, eu preciso contratar isso aqui, esse é o escopo que eu quero, e as empresas se inscreviam. Tá? Certo. E empresas de fora do estado também se inscreviam. Também, claro. Não pode fazer reserva de mercado, né? E elas se selecionaram naturalmente. Nós não fizemos um cartel de designar que tinha que ser local. Sim. O que a gente botou como princípio, que é ao mesmo nível de competitividade e qualidade, nós dava preferência ao gaúcho. Certo. Tá? Preferência. Por quê? Preferência. Por quê? Para desdobrar, a trazer mais benefícios para cá e tal. Então, todos os gaúchos que ganharam, eles não ganharam por proteção nossa, eles ganharam por competência. Oportunidade. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Foi dada oportunidade. A gente abriu o assunto, eles se inscreviam, tá? Então, faziam um balcão de negócio e daí depois as empresas iam analisar essas empresas. E muitas me reportaram que andaram aí por algumas séries de instalações aí no interior e ficaram impressionados com a qualidade das instalações, que eles ficaram surpresos. Sim. Aí eu ficava na minha tese que o gaúcho não vai lá bater na porta para comprar, ele não vem te vender, entende? Sim. Então eles estavam meio encolhidos e com essa visita eles começaram a descobrir empresas extremamente interessantes. O gaúcho é bom em fazer, mas não é tão bom em vender, né? Em vender, nós ficamos muito regionalizados. As empresas estão mais no centro do país, elas interagem mais em outros estados, tá, do que os gaúchos. Talvez porque nós estamos no extremo sul, nós estamos mais limitados aqui, entende? E lá tinha empresas. Eu tive a oportunidade de ir num lugar que não tinha empresa. Quando a Aracruz se implantou no Espírito Santo, só existia Vale do Rio Doce, CST, todas, Samarco e tal, empresas do governo, né, e totalmente primarizadas. Então, eu não tinha empresa no lugar, tentei achar, não tinha. E aí, então, me coube o processo de desenvolver empresas regionais, tá? Que dá um sentimento de pertencimento também àquela obra, 70 empresas em todos os diferentes ramos do Espírito Santo. Hoje, que no auge da corrupção do Espírito Santo, ele foi para lá no momento difícil do Espírito Santo. Empresa que hoje tem expressão até internacional. Olha só. Tá? Trabalham no Brasil inteiro, empresa que saiu de um torno e 3 caras, empresas que se agora... criaram ali, naquela obra. Empresa que fatura mais de 1 bilhão de coisa, honestamente, sem trabalhar para governo. Que tá? maravilha. E porque permeou todo, porque nós tínhamos um processo de desenvolvimento dos fornecedores que ela tinha que ter uma aderência à nossa cadeia econômica. Nós exportávamos 97, nós éramos sujeitos às maiores exigências do mundo moderno.
Nós tínhamos que provar rebatimento de etnia, nós tínhamos que passar as questões ambientais, as questões sociais e tal. Então, nós tínhamos um indicador de aderência. A empresa tinha que mostrar o que ela fazia na área de gestão, na área social, na área ambiental, na área Então, as empresas... E tinha um indicador que nós reavaliávamos todos os anos. Só que as nossas exigências elas iam em tantos detalhes que era quase um processo de qualificação dos fornecedores. Então, aqueles caras, eles podiam começar totalmente dependente, e em 2 anos tinham que reduzir 20% a dependência e tal. Então, essas empresas com aquele esquema aqui de exigência, e eles tinham que trazer soluções competitivas. E muitos dos contratos não era por custo, era por performance. Elas tinham que dar performance. Tem um caráter pedagógico das empresas. Por que elas iam nos outros fornecedores, nas outras empresas, mostravam tudo que eles nos faziam, os caras diziam, nunca exigi isso aqui, vocês fazem tudo isso. Então, essas empresas tinham programas sociais, de integração da sociedade. Às vezes até eles me envergonhavam, porque era mais eles desenvolveram. E nós tínhamos reuniões periódicas que as melhores práticas eram trocadas entre todos, né? Então, e isso cresceu uma cadeia de empresas todas de alta escala e alta produtividade, tá? Só para ter eu ideia, tive a oportunidade de conviver, né? Tive várias vezes no Espírito Santo. Eu fui muito amigo, lamento, né, da maneira como ele foi morto. O Gerson Camata e a Rita eram meus vizinhos em Brasília. Eu ia seguido, fui 2 ou 3 ou 4 vezes, se não me engano. Inclusive, final de ano, passei lá com o Gerson Camata e com a Rita. O Espírito Santo teve um governador negro também, como o Rio Grande do Sul teve, que era o governador Albino. Albino. Albino, né? O governador Albino, negrão, né? Engenheiro, tá? Engenheiro, exatamente, Um dos projetos, Fábrica de Gaiteiros, lá com o Borghettino, ele potencializou... Foi uma das crias também, que é do Borghettino, mas que foi da celulose, né? Sim, apoiamos diretamente. Mas, Milton, o tempo vai, televisão, como tu diz, o tempo anda. Nós estamos recebendo com muito prazer, para fazer o último intervalo, o doutor Walter Lídio, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia, na companhia do Luiz Augusto Lara, que é jornalista, para quem não sabe, publicitário, advogado e está deputado. Dizem, viu, doutor Walter, que está a caminho do Palácio Piratini. Não sei se... Ele quer me tirar do programa. Ele quer me tirar do programa. Escadaria do Palácio Piratini, né? Intervalo rápido e voltamos com Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Corsã, governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Caixa, o Banco dos Brasileiros. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos voltando com Live News, recebendo o presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, o engenheiro Walter Lídio, irmão de um grande amigo meu, que é um cara competente que eu conheci, Lara, que nós fizemos a Escola Superior de Guerra juntos. Eu fiz a Escola Superior de Guerra junto com Nelson Lídio, foi lá que eu conheci, meu grande amigo, empresário e uma pessoa muito correta, decente.
Seguimos aí com o nosso, nessa manhã de sábado e domingo, porque fez um frio aqui. Você que é de Bagé aí. Derrengue a Cusco. O Bagé já deu um arremedo de neve em Bagé. Presidente Walter Lídio, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. A engenharia, o papel da engenharia e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Me parece que não é só um papel técnico, tecnológico, científico. Parece que tem também um certo papel político, digamos assim, social, né? De posicionamentos, né? O que o senhor vislumbra durante esse seu mandato? Quais são os planos? Dá para ajudar eles a não derrubarem o CREA? E o CREA é importante numa parceria com a Sociedade Brasileira de Engenharia. Qual é o papel desses sindicatos, né, doutor? Sim. Pelo amor de Deus. Bom, o que eu quero contextualizar antes de mais nada, que uma sociedade moderna é uma sociedade que eu falei, ela não é só representativa, ela tem que ser efetivamente participativa. E tem que ter cada vez, e tem, inclusive a legislação prevê, mas nós não ocupamos o espaço de participação. Uma solução de sociedade é uma solução holística. Tu tem que completar, tem que ver o aspecto econômico, o aspecto ambiental, o aspecto social. Transversalmente a isso tudo tem a tecnologia. Tecnologia é engenharia. A ciência, ela vira uma coisa aqui para o cidadão na medida em que ela vira uma engenharia. Nós somos quem traduz isso. Não estou tirando que ela é mais ou menos importante com a profissão, mas ela tem um papel fundamental nesse contexto. Claro. Tanto que o planejamento de uma Coreia, eles tinham um planejamento de formação de engenheiros para poder alavancar o crescimento em 20 e tantos anos. Então, eles criaram quanto eles precisavam de cada produção. Então, um dos fatores de mensuração de eficiência de um país é o número de engenheiros por 100 mil habitantes. Tá? Então, todos esses países que fizeram franco desenvolvimento bastante rápido, eles planejaram a formação dos engenheiros no seu sentido amplo, nas especialidades, nisso, para suportar isso. Então, a engenharia ela é extremamente importante, mas como foi falado, ela não é só uma tecnologia. Para eu poder botar a engenharia de forma apropriada dentro da solução, não adianta eu ter uma solução aqui genial, eu preciso internalizar ela na sociedade. Então, para internalizar nas decisões de sociedade, eu preciso ter uma participação lá. Não é para eu ter a ditadura sobre as decisões, mas eu tenho que botar a minha percepção do que a tecnologia pode fazer para contemplar a melhor solução equilibrada que favoreça a sociedade. Sim, tem uma dose de ativismo aí também, quer dizer, o engenheiro não é só fazer conta, ele tem que ter voz também. Mas esse é o grande problema, quando vocês falaram na formação do cidadão, colega de deficiência, não é só saber matemática, etc. Eu tenho que preparar o cidadão para a cidadania política. O cidadão precisa ser um cidadão político numa sociedade participativa, ele tem que fazer o papel dele, da interação para construir, entende? E a construção é uma conjuntura das perspectivas que envolve o problema, a parte tecnológica, a parte social, o desdobramento, e isso precisa ter. E se eu não tiver uma participação efetiva, não adianta eu ter um relatório e entregar o relatório. Acho que grande parte dos que eu vejo, muitas vezes, a gente do setor empreendedor, eles gostam de fazer um relatório e lá no lar é dizer assim, está aqui, vire-se. Tá? Nós temos ainda o conceito do Estado interventor, que eu, quando tenho um problema, reclamo a ele e ele vai resolver o meu problema. Eu não entendo que eu sou parte do problema e parte da solução. E eu preciso interagir politicamente. E o que o senhor está falando está correto. Para o telespectador ter uma ideia, no governo Temer, tá? Eu montei um estúdio lá, sede da Associação Brasileira de Engenharia, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Fui para lá, preparei um programa, gerei um programa de lá, para resolver o problema, tentar resgatar o problema das plataformas do Polo Naval que estavam mandando tudo embora. O Pedro Parente estava detonando, direção da Petrobras, convidei o prefeito de Rio Grande, Assembleia Legislativa, governador do Estado, ministros do Estado. Sabe quem é que foi na reunião, no programa? Não foi o prefeito de Rio Grande, não foi o governador do Estado,
não foi ninguém da Assembleia do Rio Grande do Sul, foi ministro de Estado, ministro inclusive o Ronaldo Nogueira, um dos que lá estava, e o pessoal da Petrobras. Não demonstrar interesse Sem a nenhum. força As política entidades daqui, né, CREA, nada. Ah, não, o CREA estava assim, o CREA e o sindicato dos engenheiros, né, naquele evento, fizeram uma grande mobilização. A bem da verdade, o sindicato dos engenheiros e o CREA, naquele momento, na linha de frente. E quais são os passos, então? Nós ainda temos mais 3, 4 minutos, queríamos ouvir do senhor, assim, o que o senhor planeja para essa sua gestão? Bom, na verdade, nós temos um conceito lá de que o Ponte, vocês mencionaram, fez um excelente trabalho e nós estamos... conversamos muito, né, e uma condição de eu assumir é que a gente houvesse uma determinada continuidade, não há rupturas, até porque a gente começou a evoluir em muitos temas e tal. Então, nós queremos ter uma posição no sentido de trazer muitas temáticas que são importantes para discutir para a sociedade, trazer a visão da engenharia, trazer interlocutores para construir uma visão e passar à sociedade como é que a gente percebe determinados temas de muita importância. Pô, nós temos que resolver problemas de logística, nós temos que botar as hidrovias a funcionar, que não saem a coisa. Nós temos muitas oportunidades que a sociedade vai estar atenta e vai estar provocando discussões no sentido e interagindo com outras entidades. Nós não queremos ser sozinhos. Aliás, isso é uma grande questão, é a questão de mobilizar aquelas entidades que têm uma agenda convergente de desenvolvimento, que somos sinérgicos. Por que a gente não trabalha essa coisa junto com a sociedade? Essa é uma característica do Walter Lídio, agregar, reunir. Só para finalizar, porque estouramos o nosso tempo aqui, Milton, a posição da sociedade na engenharia quanto às privatizações que estão em curso, Corsã, CE, Sulgás, enfim, há uma posição já da sociedade em relação a isso? Nós entendemos que o Estado tem que ter o seu papel e o tamanho do Estado não é máximo nem mínimo, é o tamanho de Estado adequado a cada momento. Lá atrás ele precisava explorar petróleo porque a iniciativa privada não explorava. Hoje não é mais necessário. Então nós temos que entender que somos favoráveis a essa integração, porque muitas vezes é a sociedade que é beneficiada, porque eu consigo ter serviços, às vezes, normalmente até de melhor qualidade, a um custo menor, tá? E isso é uma tendência mundial, tá? Então, nós somos favoráveis, obviamente que isso são modelos que têm que ser bem concebidos, bem discutidos, bem debatidos, mas o caminho é por aí, não é um caminho que nós estamos inventando agora, é um caminho, uma tendência mundial. As concessões e as privatizações estão... É esse o rumo? Esse é o rumo, porque nós vamos ter uma grande oportunidade, porque muitas delas vão trazer investimentos que o Estado não tem capacidade de investir. O Estado hoje tem pouca capacidade, esse é um grande problema do Brasil, a capacidade de investimento. Se eu começo a abrir isso, eu vou trazer empresas que vão estar investindo, gerando emprego, trazendo economia. Dr. Walter Lídio, muito obrigado. Prazer recebê-lo, saúde para o senhor, sucesso na Sociedade Brasileira de Engenharia. Ok, eu agradeço a vocês essa oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Mais um. Valeu, irmão. Mais um Live News. Isso, graças a Deus, ao bom Deus. É isso aí. Luiz Augusto Lara, Walter Lídio, nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e, se quiser, rever esse programa no canal do YouTube, Live News RS, e você tem o programa. Até a próxima!